Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos. E hoje nós vamos tratar de uma questão que muitos nos é perguntada a respeito. Eu já inicio deixando a perguntinha no ar. Criança, quando desencarna, vira anjinho? Será? Vamos ver o que o mundo espiritual nos apresenta sobre essa questão, que muitas das vezes até entendemos o sentimento que envolve o desencarne de uma criança, entendemos o sofrimento da família, entendemos a percepção equivocada que muitos dão a respeito desse fenômeno, que é a morte, um momento tão tenro na idade de um ser, que é a infância. Mas será que isso tem um condão de fazer com que esse indivíduo se transforme em anjo, como é apresentado, como é a concepção que muitos dão a este evento? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e, se estiverem gostando, dá um like no vídeo pra gente. Prontamente, na questão 197 a 199, a pergunta que fizemos: o fato de uma criança morrer em tenra-idade não significa que seu espírito seja mais ou menos adiantado que o de um adulto. Algumas vezes pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Pode, inclusive, ser mais adiantado que o espírito de seu pai. Entretanto, isso não significa que, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra-idade pertence a alguma das categorias superiores, pois se não fez o mal, igual não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, ele está te mostrando que o fato de desencarne de uma criança em tenra-idade não significa que se tornou um espírito puro. Muito ao contrário, veremos mais à frente as razões que isso pode ocorrer, que a doutrina nos apresenta. Será que há uma injustiça divina quando uma criança desencarna? É uma questão que muito nos causa tristeza, o fato de uma criança desencarnar. A expectativa é que desencarne já com uma idade avançada. Então, quando isso acontece, realmente isso causa bastante comoção em todos nós. Mas não é pelo fato de ter acontecido com ela em tenra-idade que faz dela a transformação para o anjo. Até porque nós já vimos a figura dos anjos dizendo que são espíritos que já galgaram uma elevada evolução. Não é o fato de uma criança desencarnar em tenra-idade que vai fazê-la virar de um estalo um espírito superior. Não, ela vai ter que galgar todas as etapas necessárias ao seu adiantamento espiritual. Exatamente. Mas por que será que isso acontece? Por que será que uma criança, o físico, ocorre o fenômeno morte? Por que será? E Kardec, através do mundo espiritual, vai nos responder. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de existências precedentes, interrompida antes do momento em que deverá terminar sua morte. Também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, o evento morte de uma criança, de um indivíduo em tenra-idade, ele também tem uma via de ensinamento, tem uma via de construção, tem uma via de fazer com que os pais possam compreender, possam dali receber as devidas instruções para se melhorarem, para alterarem, muitas das vezes, comportamentos equivocados. E sim, a morte de um filho é uma coisa marcante, é uma coisa que traz sofrimento, é uma coisa que é bem gravosa. Nenhum pai gostaria de experimentar o evento morte dos seus filhos, porque a regra é, como você bem colocou, é o contrário. Os pais desencarnam primeiro que os filhos. Quando isso ocorre, ele estabelece uma profunda dor, um profundo sofrimento para aqueles pais, para aquela família. Mas isso não constitui outra coisa a não ser do que uma grande escola. Porque muitos dos eventos ocorridos em família têm se observado que os pais vão enveredar o caminho já de uma construção,
de uma elevação, de uma modificação de padrão vibratório, de um se entregar aos serviços de auxílio ao outro, que é o grande objetivo do ser humano, de servir, o da transformação. Então, esse evento, ainda que traga pesado sofrimento, pesadas lacunas, pesadas marcas, ela tem a finalidade também de fazer com que aquela família se transforme, se modifique diante da perda, diante do afastamento deste filho momentaneamente. E aí vai um alerta também, que Kardec citou alguns exemplos em que a providência atua para que haja não só o benefício do espírito que desencarnou em tenridade, mas também dos pais. Porém, não podemos nos ater a só esses dois motivos. As regras não são fixas, nós não temos o condão nem a capacidade de dizer desencarnou em eternidade por causa disso ou por causa daquilo. São motivações que foram nos dadas para que a gente possa buscar a certeza de que houve uma razão para aquilo acontecesse, daquela forma e naquela época, na nossa concepção tão cedo. Mas nós não estamos aptos a dizer, esse caso foi isso, aquele caso foi aquilo. Então não há nada fora do controle do Criador. Não há nada equivocado. O erro é só nosso de não compreendermos, de não entendermos. O inebriar do fato é nosso, não do Criador. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, tudo serve para a transformação. Ainda que a gente não queira experimentar aquela dor que é natural, ainda que a gente grite, Pai, afaste de mim esse cálice, mas algumas vezes esse cálice ele é necessário ao espírito para o seu amadurecimento, para a sua construção, para a sua transformação, para encontrar da verdade que o Cristo nos apresenta, para encontrar a verdadeira felicidade, para se libertar dos equívocos que o prendia em vidas pretéritas, né, antes de eclodir o evento. Então, esse evento, por ser grave, por ser doloroso, por ser extremamente forte, ele vai fazer com que aquele ser, naturalmente, quando assim deseja, quando assim busca encontrar resposta, ele encontra, na verdade, a sua transformação. E aí, lá na questão 199A, também com a nota de Kardec, ele pergunta, o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E é simples a resposta do mundo espiritual, e começa outra existência. Então, ou seja, tal qual uma pessoa que desencarna na fase adulta, ela vai ter o tempo de passar na erraticidade e depois vai buscar uma nova existência, uma nova oportunidade de evolução. Você vê, é uma resposta curta e cheia de informações. O problema é que nós desvirtuamos essas informações e criamos uma série de outras ilusões. Não, porque vai ter que esperar numa fila de espera. Quem disse isso? Não, ele diz categoricamente, recomeça outra existência. E nós não sabemos esse tempo que vamos ficar na erraticidade. Ele só diz que vamos recomeçar. Então, com a encarnação, a igualdade é real para todos. Não há privilégio. Não tem privilégio nem para homens, nem para mulheres, nem para crianças, nem para idosos. Trabalhei no centro espírita muitos anos, mas eu fazia caridade todo dia. Eu não saía do centro espírita. Tem privilégio? Claro que não. Claro que não. Deus é justo. Dá a todos nós igualdade no crescimento, no progresso. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não é razoável isso. Não se vê em criança dotada dos piores instintos numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Daí as escolas reformatórias com meninos, crianças, adolescentes, passando por situações extremamente gravosas. A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Não, não é bem assim. Não os absolve dos seus delitos. Eles vão responder através de processos socioeducativos, que esses indivíduos serão alocados em instituições para recuperarem-se. Sofre, então, por efeito desta falta de progresso, as consequências não são dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, ninguém fica impune pelas faltas cometidas.
Você vai construindo em seu caráter algumas transformações em função das experiências equivocadas que você teve, escolhas equivocadas, mas que você terá que respondê-las, ou nessa vida, ou na vida futura. Aí, algumas vezes, esse espírito vai responder ainda em eternidade aqueles atos praticados no passado. E a criança que chega na erraticidade na sua forma ainda tenra, ela vai conservar esses traços de infantilidade pelo período que ela ficar na erraticidade? Todo o período que ela ficar na erraticidade? Isso é uma questão que todos também perguntam, né? Como se dá isso? Desencarnou a infância e vai continuar infância no espírito? André Luiz nos traz um esclarecimento de que quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma. Então, a forma modelada por aquele perispírito, como ela desencarnou criança, é a forma infantil. Mas o espírito pode se desfazer dessas formas, porque o perispírito ele tem uma propriedade chamada plasticidade, que é justamente essa capacidade de modelar-se de formas diferentes. Então, contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. Ou seja, ele não está dizendo que ela não vai conseguir, ela está dizendo que a gente não pode dizer esse período, que pode ser longo, dependendo da evolução daquele espírito que habita aquele corpo infantil. Então, o uso desse mecanismo da plasticidade, de trabalhar o seu perispírito, depende do desenvolvimento mental desse espírito, depende do seu avanço. Então, se ele já domina essa técnica, ele vai efetivamente modular. Mas e aí? Se ele não tem essa técnica, como é que faz? Continua criança? Não. Nós temos espíritos acolhedores que vão auxiliar esse espírito a ter consciência que ele pode e deve se modificar, ele pode e deve se transformar. O mundo espiritual é repleto de espíritos que concorrem no caminho do auxílio um do outro. André Luiz agrega também que se a alma desenleada do envoltório físico foi transferida para a moradia espiritual em adiantada senectude, ganhará algum tempo para desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea, se deseja remoçar o próprio aspecto, e na hipótese de haver partido da Terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da madureza. Então, não é só com as crianças que acontece isso também. Com aquelas pessoas que desencarnaram já com a idade bastante avançada, também não precisa manter aquelas condições no plano espiritual, ele também pode remoçar-se. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual, pois quanto mais elevado se lhes descortina o degrau de progresso, mais amplo se lhes revela o poder plástico sobre as células que lhes entretecem o instrumento da manifestação. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam, por vezes, alguns anos a efetuar, e às vezes com muito auxílio do plano espiritual. Uma outra questão também, que é bastante explorada, perguntada: espírito tem sexo? Ou sexo é só o aparelho físico, ou o aparelho material? Lá na questão 200 a 202, ele vai te dizer: não tem sexo no espírito, como nós entendemos, pois que o sexo depende da organização. Aí vamos buscar lá o Hernani Guimarães no modelo organizador biológico. Então, esta organização é somente, como ele nos explica, no campo material. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância do sentimento. Por isso que foi nos advertido, e é nos advertido até os dias de hoje, que nós não compreendemos a palavra amor, porque o nosso amor não está baseado na concordância de sentimentos. Muito ao contrário, o nosso amor está baseado em desejos, o nosso amor está baseado em posse. Nós não compreendemos o amor que o mundo espiritual nos apresenta. Por isso, os grandes conflitos, as grandes dificuldades de relacionamento que temos, ou a dificuldade que temos até de encontrar o parceiro ideal ou a parceira ideal, ela reside justamente aqui, porque nós não aprendemos a palavra amor
como o mundo espiritual vai nos orientar. A simpatia, a concordância de sentimento, não é a submissão de sentimento, mas a concordância desses sentimentos. Em outras palavras, afinidade. A afinidade. Quando encarnados, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres, sendo o guia de suas escolhas as provas por que haja de passar. Então, ora eu estou num corpo físico de homem, ora estou num corpo físico de mulher. E aí é o grande cuidado que temos que ter, é sempre um alerta que eu faço, principalmente aquelas espécies humanas que acham que são mais do que o outro, né? Acham que são super-homens. Cuidado. Homem hoje, amanhã num corpo de mulher. E até tem um certo sentido, a razão nos fala que há uma lógica nisso. Como eu vou sentir, experimentar, como eu vou evoluir? Sim, porque se eu estou no plano da Terra, com a condição de evoluir, com a condição de adquirir novas experiências, como eu vou entender o corpo de uma mulher se eu sempre habitei um corpo masculino? Ou vice-versa. Por isso, essas trocas ocorrem com muita frequência, porque ela vai depender da necessidade que esse espírito tem de adquirir novas experiências, novas conceituações a respeito de um dado fato, que somente vivendo no corpo de um ou de outro é que eu posso ter essa verdadeira experiência. Porque, sim, falar de uma mulher, falar do corpo de uma mulher sem estar no corpo de uma mulher é muito difícil, não é? Entender o mundo de uma mulher é muito difícil. Assim como é muito difícil uma mulher entender o mundo de um homem. É por isso que nos é falado que essa relação ela é baseada na concordância de sentimento. Ou seja, é preciso haver essa interação, é preciso haver essa experiência, ora em um, ora em outro, para que haja essa concordância. É muito difícil concordar com aquilo que eu não tenho experiência, com aquilo que eu não conheço. Como conhecer a alma de uma mulher, como conhecer a alma de um homem, só vivendo momentos, ora em um, ora em outro, para compreender. Uma outra questão também que esse capítulo nos reserva é a questão do parentesco e filiação. Como é que funciona isso? Então, lá na questão 203 e 205, os pais transmitem aos filhos apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível, é a individualidade que estamos falando. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre certos espíritos, que se parecem estranhos. Desta forma, a doutrina da reencarnação, ao contrário de parecer destruir os laços de família da atual encarnação, elas distendem, ampliando os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Então, ele nos mostra o cuidado que nós temos que ter com a palavrinha chamada fraternidade. Quem é você que está aí? Quem foi você que está ao meu lado? Foi um parente próximo? Foi alguém que eu amei muito? Alguém que eu tinha uma ligação consanguínea muito forte? E hoje nós estamos em papéis trocados, diferenciados para ganharmos experiência? Nesta fraternidade eu vou encontrar no mendigo, o meu parente. Naquele que cata lixo na rua, naquele que revira as latas de lixo, pode ali ter um parente meu. Por isso a necessidade de nós estarmos bastante atentos à palavra fraternidade. Quem é você? Quem sou eu? Que vidas passamos? Onde andamos? Por que nos encontramos agora? São perguntas que temos que fazer quando nos deparamos com o outro. Por isso a necessidade de termos essa empatia para com o outro, para que a gente possa enxergar no outro o meu irmão, mas não o meu irmão daquele meu irmão sanguíneo, mas o meu irmão de vidas passadas, e que dividimos a mesma mesa, que fomos muito, muito ligados, e que hoje, pelas mudanças de papéis que o próprio progresso do espírito submete àquele ser, nos colocou em posições diferentes, e que algumas das vezes, como o bom samaritano fez, não o fazemos.
deixamos largado na sarjeta, deixamos abandonado. E mal sabemos que aquele ser que nós viramos o rosto, que deixamos de lado, que não atendemos ao aclame do pedido de socorro, que não o abrigamos, que não demos água de beber, que não demos alimento, é aquele ser que nós amamos muito em vidas passadas e que hoje eu desprezo pelo fato da lei do esquecimento apagar aquela imagem, apagar aquela história. Mas no mundo espiritual isso não é apagado. Por isso devemos ter atenção com os pequeninos, atenção com aqueles que nos pedem socorro, aqueles que estão caídos, que a gente aprenda a estender as nossas mãos, porque sim, esses indivíduos podem, e olhe, algumas das vezes, necessariamente, são seres que tiveram uma ligação muito forte conosco em vida pretérita. O espírito de uma criança, ele só colhe os genes dos pais. Por isso que ele fala que os pais transmitem a vida animal. O espírito não é criado pelos pais, o espírito é criado por Deus. Um espírito criado por Deus vai habitar o corpo de uma criança que a matéria foi gerada pelos pais. Com isso, nós contamos com muitas existências nessa nossa longa caminhada, na nossa jornada de progresso. As nossas experiências são com diversos espíritos. Cada vez que a gente reencarna numa família onde tem espíritos diferentes. Isso nos remete à nossa família espiritual. A nossa família espiritual é muito maior do que a que nós temos aqui enquanto encarnados. Porque nós já temos nessa família quantos espíritos que já reencarnaram conosco numa mesma família material. Então, os nossos laços fraternos, os nossos laços de familiares, espiritualmente falando, são muito maiores. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, nós vamos encontrar a seguinte mensagem. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados, como você está nos mostrando. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Então, verdadeiros núcleos são criados de acordo com essa afeição, de acordo com essa sintonia. Ditosos, por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação, apenas momentaneamente, os separa, porquanto, ao regressarem à erradicidade, novamente se reúne como amigos que voltam de uma viagem. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Então, ele está te mostrando também que quando nós somos levados à missão de reencarnar, há uma separação para alguns espíritos. E quando nós retornamos à erradicidade, há uma alegria, porque nós estamos voltando de uma viagem. Para esses espíritos que têm essa ligação de afinidade, a família espiritual, somos recebidos com muito carinho, como se estivéssemos uma longa viagem, nos afastado daquela família. Agora retornamos ao seio familiar, mais uma certeza que a morte nada mais é, como falamos em aulas pretéritas, do que uma mudança de estado. E pretender nos manter aprisionados ao corpo físico é nos estabelecer sofrimento, é egoísmo, porque a verdadeira família está nos esperando com os braços abertos no nosso regresso, até para contar as novidades, como nos comportamos, como nos desenvolvemos, cumprimos a nossa missão, realizamos aquilo para o qual foi nos planejado. E o culto dos arroemos? Uma outra questão. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Mas ficai certo de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se reflete os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessa condição lhes é grato e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, aquela ideia, meu avô foi isso, meu avô foi aquilo, no mundo espiritual, isso não tem serventia, não tem valia. O que vale são as obras que ele deixou, as obras morais, as construções, as edificações no caminho da virtude que eles deixaram. E isso sim, quando lembrado, é motivo de satisfação desses espíritos. Mas as riquezas, as conquistas,
as perdas, os desvios, né, como todo espírito passa, enaltecer esses fatos não traz alegria ao espírito. Não, muito pelo contrário. Os nossos antepassados ficaram muito felizes se nós continuarmos trilhando o bom caminho, estivermos no caminho da elevação, porque lá a visão que eles possuem do mundo é completamente diferente quando aqui estavam. Ou seja, a gente tem que render tributos, sim, a tudo aquilo que eles nos deixaram de valores, que eles nos ensinaram, que eles nos legaram como ferramenta para que a gente possa progredir. E não simplesmente cultuar por cultuar, só porque ele foi um antepassado, só porque ele já desencarnou. Chegamos ao fim de mais essas questões. Voltaremos na próxima, dando continuidade a este capítulo, que é um capítulo extenso. Esperamos ver vocês e que todos nós possamos compreender que o espírito ele é imortal. O corpo físico é mortal. E os nossos pais legam para o nosso corpo físico somente a parte genética, não a parte espiritual. Essa não é dada. E lembramos também que no mundo espiritual temos uma grande família, uma família que torce por todos nós para que a gente possa efetivamente cumprir a nossa jornada, nos transformando, nos tornando seres mais iluminados. Isso que a grande família espera de todos nós. Ela não espera que sejamos homens abastados ou homens poderosos, não. Ela espera que você atinja a plenitude da sua transformação, tendo consciência das suas responsabilidades quando aqui estamos encarnados. Lembrando sempre que nesse cenário, no resumão, né, hoje eu sou homem, amanhã serei mulher, justamente para colher as impressões, as informações necessárias para o nosso desenvolvimento. E que criança, quando morre, não se torna anjinho, continua no seu progresso, ele continua na senda evolutiva, porque o Criador dá a todos nós a mesma oportunidade. Então, se desencarnei criança, me falta pedaços para concluir a minha evolução, terei nova oportunidade de regressar para a construção desses pedaços que estão faltando rumo ao nosso aprimoramento. Esperamos ver vocês no próximo encontro. Fiquem em paz.